Tá, dá o play no áudio. Como é que funciona? Sejam bem-vindos ao novo quadro do nosso canal. Nesse quadro a gente vai falar um pouco sobre certos temas. O tema de hoje é negacionismo. Eu sou o Sábio, vou ser o host dessa nossa nova dinâmica. E para isso eu convidei dois colegas de turma meu aqui do ITA, a Manuela e o Marcos. Se apresentem, por favor. E aí, pessoal? Sou o Marcos. Sou a Eles são da minha turma, a gente está no primeiro ano e a gente decidiu falar sobre negacionismo, baseado no livro da Natália Pasternak do Carlos Ossi, o Contra a Realidade. A Natália, que é bem influente, né, nessa frente de combate ao negacionismo, tanto que ela participa do ICQ como presidente, e ela foi eleita pela BBC no ranking uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, sendo a única brasileira a participar nisso. Então, antes de a gente começar um pouco a falar sobre o negacionismo em si, eu quero saber que vocês podem falar um pouco sobre o livro, sobre a Natália, o médico Marcos, vocês têm algo a dizer? O livro da Natália é muito interessante, ele tem uma linguagem fácil, então você consegue entender bem o que ela está querendo, ela consegue passar a mensagem dela com bastante clareza e ela mostra muito domínio sobre todos os assuntos que ela está abordando, ela consegue explicar tudo de uma forma bem clara e ela aborda muito sobre como o negacionismo esteve presente em vários momentos da história da humanidade, não é só algo recente, como trouxe toda a questão da pandemia do Covid-19, mas algo muito antigo, desde a época de Galileu, quando ele propôs o modelo do heliocentrismo contra o geocentrismo. Então, é um livro não só explica, ele é bastante didático. Então, Nesse contexto, eu acho que a maior pergunta que surge é como é que a ciência, que é tão prestigiada, ela passa a ser negada por tantas pessoas e às vezes até se tornar inimiga dessas pessoas. Como ela disse, isso acontece muito hoje e já aconteceu muito antes. Exemplos disso a gente tem não só negacionismo científico, mas também negacionismo histórico. Por exemplo, o Holocausto, um desse tipo. E por muito tempo, para a gente falar um pouco de negacionismo científico aqui, dar um exemplo, houve casos de negacionismo envolvendo cigarro. Tempos atrás, as empresas de cigarro, elas vendiam a ideia de que o próprio cigarro não causava câncer, porque isso fortalecia uma agenda de venda deles. You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Então, o negacionismo está aí envolto na sociedade há muito tempo e muito presente agora. Como ela fala até no próprio livro dela, que o termo negacionismo surgiu justamente para explicar esse fato das pessoas negarem o Holocausto. Então, o negacionismo, um negócio interessante também a se falar, por que a gente deveria acreditar na ciência, porque a gente tem que se basear nela. E isso é justamente porque a ciência ela não é binária. Ela não vai dizer que uma coisa é certa ou uma coisa é errada. Ela não é sim ou não. Ela na verdade é um método de investigação da realidade, como ela funciona, e ela vai fazer isso usando os melhores estudos, as melhores tecnologias, o meio histórico daquele período. E por que ela pode mudar? Justamente por causa do passar do tempo, por causa da melhoria das tecnologias, de coisas novas que você pode descobrir com o melhoramento dos seus próprios materiais de estudo. E é por conta disso e por ela também funcionar. Então... principalmente por funcionar, né? Um grande contraponto aí que existe nessa discussão sobre o negacionismo é que o problema da ciência nesse sentido é que ela não fornece as certezas, né? Fornece probabilidades, enquanto o negacionismo é essa verdade absoluta que a gente tem às vezes sobre alguma coisa. Legal esse ponto que vocês levantaram, porque uma parte interessante também é que a Natália escreveu esse livro na pandemia, que também foi quando o movimento de vacina aqui no Brasil tomou muita força e é uma coisa
surpreendeu um pouco, principalmente os cientistas, porque o Brasil sempre foi muita referência nessa parte de vacina e tal. E do nada, no frente negacionismo, a gente chegou no ápice de uma pandemia com um movimento antivacina muito forte, que prejudicou muito. E é interessante porque você vê esse tipo de coisa acontecer agora, e você olha o livro da Natália, e você vê que isso acontece há séculos. Como a Manuela falou aqui, aconteceu na época do Galileu, aconteceu no Holocausto, como o Marcos falou também. Então a gente vê uma recorrência do negacionismo ao longo da história, e eu acho que seria interessante vocês elucidarem um pouco o nosso público das causas. Por que acontece isso? Por que isso é uma coisa tão recorrente na humanidade? É muito interessante que sobre o negacionismo, ele não é sobre os fatos em si. Porque o que vai ser negacionismo? Vai ser você negar para si e para o mundo fatos ou então um consenso científico. E existe uma diferença. Fatos são fatos brutos, por exemplo, existe uma árvore no quintal, e o consenso científico ele é a teoria refinada e aperfeiçoada pelos especialistas no assunto. Então, o negacionismo ele vai bater não contra o fato em si, mas contra as consequências. Então, você tem um fato de que cigarro causa câncer, por exemplo. O negacionista ele vai tentar fazer de tudo para justificar a ideia dele de que se eu fumar cigarro não vai ter nenhum perigo de eu sofrer com as consequências, apesar de uma coisa ser completamente independente da outra. O fato de cigarro causar câncer não implica que eu necessariamente vou ter que parar de usar, mas se eu continuar usando não quer dizer que eu não vou ter. Então, uma das causas, como ela explicou aqui, do negacionismo seria essa dificuldade, às vezes, de aceitar as coisas, né? Quando a gente tem que aceitar o fato de que o cigarro causa câncer, muitas vezes a gente vai ter que tomar uma atitude diferente do que a gente não quer. A gente entra numa zona de que não é assim. A gente sai da zona de conforto, né? Porque está numa zona de incômodo, porque a gente tem que realizar o que a gente não quer. Então, se o cigarro causa câncer, e eu sei disso, é bom parar de fumar, porque senão eu vou pegar câncer. Às vezes, o negacionismo ele é um modo pelo qual as pessoas acham saídas mais fáceis pelas coisas. Porque se eu nego, eu não preciso fazer nada. Mas se eu aceito, eu tenho que procurar métodos para resolver a situação. Esse é uma das causas do negacionismo, entende? Nesse sentido, o negacionismo ele não surge no vácuo, ele não surge do nada. Muitas vezes, por trás dele, existe uma pauta política, econômica ou até conspiracionista por trás. Essa pauta, às vezes defendida por grandes instituições, vem no sentido de, por exemplo, como eu falei, no caso do cigarro, as empresas de cigarro queriam defender uma pauta econômica, que é vender o cigarro. Então elas estavam ali defendendo a ideia de que o cigarro não causava câncer, negando as provas científicas de que aquilo era verdade. E isso acaba fazendo com que muitas pessoas aderem àquele pensamento, né? E aí, nesse sentido, o negacionismo em relação ao cigarro não surge do vácuo, mas surge de uma pauta econômica, partindo das empresas que vendiam os cigarros, né? Então, vale a pena entender que eu não estou, por exemplo, eu sou um cidadão, eu não estou ali de boa e começo a negar a ciência do nada, não é assim que acontece, né? O cidadão mais básico, não aquele que faz parte dessas instituições que negam, o cidadão que é o convencido a negar a ciência, por exemplo, geralmente começa a negar por causa de desconfianças nas instituições. Então, por exemplo, vamos supor que o Instituto Butantan, na época, tenha liberado uma notícia, um marketing deles, por assim dizer, afirmando que a Coronavac tinha 100% de eficiência, e isso é amplamente divulgado na sociedade. Se uma pessoa normal vê aquela notícia e descobre que alguém que tomou a Coronavac morreu, ela começa a ter desconfianças da própria instituição. Ela não sabe mais no que acreditar, se aquilo é verdade ou não. A partir disso, essas grandes instituições, pautadas em ideias econômicas, ideias políticas ou ideias até conspiracionistas, tem uma brecha nessas pessoas que têm desconfiança nas instituições para começar a fazer o negacionismo crescer dentro da própria sociedade. Mas, Marcos e Manuela, vocês falaram aí muito da questão da crença pessoal, de acreditar no mais fácil, desacreditar um pouco das instituições, mas tá aqui, uma pessoa negacionista, ela não acredita que o cigarro causa câncer e tal, mas a gente chega lá, mostra para ela com fatos e dados
que o cigarro realmente causa, ela continua sem acreditar. Por que isso acontece? Você sabe se tem algum motivo para isso acontecer? Na verdade, é muito mais difícil você mudar a ideia, fazer um negacionista, de fato, realmente, efetivamente mudar de ideia. Então, o discurso e o debate, ele vai ser muito mais voltado para quem está em dúvida, quem não sabe no que acreditar ainda, quem está ainda formando uma opinião. Então, porque um ponto do negacionismo, da questão de ser a minha opinião, é justamente esse. Não importa o fato que você mostre que está mostrando que o lado dele está errado, ele vai continuar acreditando, ele vai querer moldar a realidade para dar valor à opinião dele. É como se fosse um viés da confirmação. Você parte de que isso aqui é uma verdade e vai tentar arranjar todas as formas que justifiquem que embasem aquilo. Então, o debate sobre essas causas, sobre o que os negacionistas afirmam, é justamente para esclarecer, para levar a voz da ciência, como ela funciona, porque o grande problema é o não entendimento de como funciona o método científico da maneira mais razoável, da maneira mais básica. E isso atrapalha, por exemplo, a tomada de políticas públicas, como foi o caso das vacinas, por exemplo. Entendi. Você tem alguma comentário? Sobre essa pergunta específica, como mudar a mente de alguém que acredita que o cigarro não causa câncer. E por que essa pessoa, entre aspas, acredita nisso, né? Existem algumas coisas que explicam mais ou menos isso. A gente consegue abordar duas aqui, que uma delas é a dissonância cognitiva, que é um fenômeno psicológico, e que quando uma pessoa ela tem duas crenças ou comportamentos conflitantes, ela tem que encontrar um meio de resolver aquele problema. Porque senão ela vai ficar assim, um incômodo, entre aspas, né? Então, se eu sei que o cigarro causa câncer, isso é uma crença, e eu tenho um comportamento de fumar cigarro, eu tenho que encontrar um meio que desfaça esse embate que existe entre essas duas coisas. Muitas vezes, acaba que o meio pelo qual isso ocorre é negar o fato de que o cigarro causa câncer. Às vezes é o meio mais rápido. Às vezes você acrescenta novas justificativas ou novos fatos, por exemplo, essa pesquisa deve estar errada, esse tipo de coisa não é verdade. Ou você pode até mudar a maneira que você pensa em relação mas eu nem queria viver tanto assim, nem deve fazer tão mal assim mesmo, o que é que dá? Eu vou fumar aqui mesmo. Então, a dissonância cognitiva é um problema que muitas pessoas têm quando tem ideias que se contrapõem, né? E ela é o grande problema que envolve o negacionismo, porque é a partir dela que as pessoas muitas vezes deixam de acreditar na ciência para continuar nas suas práticas corriqueiras, né, por assim dizer. Outra coisa muito interessante de se falar nesse sentido é sobre Charles Peirce, que tem um livro que é o Método da Fixação das Crenças, e nele ele aborda alguns métodos, e o principal nesse sentido que eu poderia falar, eu acho que é o método da tenacidade. O que é que eu falo o método da tenacidade? A gente tem que encontrar um meio de fixar as nossas crenças em nós mesmos, né? É muito disso que ele aborda no livro. E um desses métodos de fixar as crenças é a partir do método da tenacidade. E o que é que esse método faz? Basicamente, a partir da crença que você tem, por exemplo, eu fumo cigarro, ou não necessariamente uma crença, mas um comportamento também, eu fumo cigarro, você cria meios para combater tudo que é contrário àquilo. Então, principalmente, você vai negar. Então, se eu chego para alguém que fuma cigarro e digo para ela que aquilo é malicioso para a saúde dela, ela vai tentar não conversar comigo, ela vai ficar com raiva, ou ela vai negar, falar e ignorar tudo que eu falo. Então, o método da tenacidade, como é estudado por Charles Peirce, é esse meio de negar as coisas, de ignorar o que a outra pessoa está falando e suprimir todas as ideias contrárias que tem contra as coisas que você acredita. Isso é um dos principais problemas do negacionismo, né? Uma das consequências, uma das coisas que a gente tem que se preocupar é porque, na realidade, muito de como as pessoas pensam e agem se baseia na visão pragmática do Charles Peirce, de que crenças determinam desejos e moldam suas ações. Então, o negacionismo ele pode criar um cenário em que é tolerável ou então é aceitável atitudes irracionais. Que ele falou, por exemplo, de fumar causa câncer, mas eu vou me convencer de que não,
porque eu estou mais confortável daquele jeito e eu quero continuar fumando, eu não quero lidar com a insatisfação de que isso pode me fazer mal, porque isso é desagradável. Certo. A gente falou muito, vocês falaram muito no caso aqui sobre a questão do negacionismo, mas assim, num viés pessoal da pessoa. Mas tanto no livro da Natália, como que a gente vê aí no mundo, a gente vê também que o negacionismo está muito atrelado a instituições de poder, à política. A gente vê que tem muitos movimentos negacionistas que são, às vezes, lançados por frentes políticas, ou por frentes científicas, como científicas entre aspas, né, como teve o caso um dos casos fortes do movimento anti-vacina, que um cientista, e não vou citar nomes aqui porque eu não acho eticamente certo, mas que ele publicou numa revista muito famosa que vacinas infantis estavam atreladas ao autismo, e isso gerou um crescimento muito grande do movimento de vacina, principalmente nos Estados Unidos. Vocês têm algo a comentar sobre como funcionam essas causas do negacionismo vindo de grandes instituições? Não só de instituições políticas atuais, mas um caso muito antigo, como eu tinha citado mais cedo, foi o da igreja censurando Galileu. E tem até a lenda de que, depois dele ter negado na frente de todo mundo o que ele estava propondo, era que ele fala: ainda assim ela se move, ainda assim a Terra se move ao redor do Sol. E como a própria Natália fala aqui no livro, eu acho interessante esse parágrafo que ela diz, ela fala desse jeito: para a Inquisição, mais preocupante talvez do que a possibilidade de a Bíblia estar errada era de que Galileu Galilei, ao insistirem de que passagens bíblicas sobre a astronomia deveriam ser lidas como linguagem figurada, estivesse se declarando capaz de interpretar as escrituras melhor do que a autoridade religiosa. Então, isso só mostra que não é só no meio atual, no meio político, que a gente vê o negacionismo agindo, mas também, durante toda a história, existem esses casos. E o problema do negacionismo é isso: ele pode interferir na tomada das melhores decisões e também nos modelos científicos que melhor descrevem a realidade como ela é, por causa do que quem está mais acima acredita. Nesse sentido, da pergunta que o Gustavo fez, o negacionismo envolvendo grandes instituições sempre foi presente, né? A Manuela citou o exemplo aqui da Inquisição, e o Jordão Bruno ele foi queimado vivo pela igreja por falar coisas diferentes que a igreja acreditava. E isso também entra, mais uma vez, em um dos métodos do Charles S. Peirce, que é um segundo método de fixação das crenças, é um método da autoridade, em que basicamente a gente tem um órgão, um gestor superior, e ele define tudo o que é verdadeiro ou falso. Nesse sentido, isso contribui muitas vezes para o negacionismo, quando a igreja censura ideias contrárias à que ela tem. Isso é no caso da Inquisição, né? Muitas vezes isso vem de instituições públicas, ou até uma escola pode fazer isso com seus alunos. Então, existe muitas vezes esse método da autoridade presente na sociedade que faz, entre aspas, esse negacionismo se espalhar por dentro dela. Eu acho que é importante citar também que o negacionismo ele não surge só, como a gente citou aqui, a partir das instituições ou, entre aspas, né, instituições de grande poder querendo vender uma pauta política. Não é só, ou econômica, ou conspiracionista. Não é só por causa disso que ele cresce. Existem outros fatores aqui que eu acho que é importante ser abordado. O negacionismo ele é muito mais simples do que a ciência. O negacionismo ele é mais divertido, ele é mais colorido. Por exemplo, a astrologia é muito popular. Cura de doenças com pedras, com cristais é muito mais fácil, muito mais milagroso, por assim dizer. O negacionismo, através muitas vezes da pseudociência, ele vem de sonhos, como por exemplo você conseguir ver um alien, ele vem de curas milagrosas com remédios de homeopatia ou cristais que vão te dar boas energias. Ele vem de previsões do futuro, às vezes com cartas de tarô ou astrologia e todo esse tipo de coisa. E às vezes tudo isso é muito mais divertido do que as incertezas que provêm da ciência. Então acho que essa é uma causa muito importante, além das próprias instituições, sobre o negacionismo. No caso da pseudociência, ela dá respostas muito mais agradáveis e em um canto você escuta uma coisa que não quer ouvir
que não te agrada, você pode ir em outro e já ficar mais feliz com a resposta, então tomar aquilo como verdade. Verdade. É muito fácil acreditar no que é belo, né? No que é simples. E eu acho que isso traz um ponto importante que a gente deveria discutir também, que é a questão da consequência desse negacionismo, já que a gente entrou um pouco nisso de coisas milagrosas. Afinal, muitos do que defendem essa pauta do negacionismo, defendem do, vacina funciona, posso fumar, não tem problema, falam muito do, a escolha é minha opinião, eu faço o que eu quero. Então, acho que trazer uma clareza mais sobre os impactos do negacionismo, como vocês falaram aí da cura milagrosa. A gente tem um exemplo lá da fosfetanolamina, que gastou 10 milhões dos cofres públicos para descobrir que uma pílula que diziam que curava o câncer, na verdade não curava, que é mais um sonho vendido, era muito fácil achar que o câncer ia ser curado com uma pílula assim, que você tomava 3 vezes por dia, né? O que vocês podem falar mais sobre essa consequência diária aqui do negacionismo? Uma coisa que acontece muito, principalmente na pseudociência, é você explorar quem está desesperado por uma solução. De alguém, a pessoa quer uma resposta, tá em angústia, está em agonia, vai atrás do caminho mais fácil e tá cheio de charlatão por aí, que ele tá justamente com a resposta mais fácil, com a resposta mais bonita, te oferecendo aquilo e cobrando, e extorquindo, e explorando as pessoas. Então, a ciência, ela vai justamente, quanto mais de ciência você sabe, mais você pode questionar isso, mais você pode combater isso e não se deixar levar por conversa fiada. Uma das consequências, inclusive, disso tudo, é a própria morte. Porque quando você para de fazer a quimioterapia, um processo que é dolorido, que é sofrido, mas que dá resultado, e você compra a ideia de que uma pílula, de que um tratamento fácil vai curar o câncer, aí você está jogando a tua chance fora, de sobreviver fora. Então, também com o próprio lance da vacina. É tanto que dizem que a vacina ela é vítima do seu próprio sucesso. Porque atualmente a gente não vê as crianças, tipo assim, um índice de mortalidade infantil de, sei lá, 20% até os 5 anos de idade por causa da poliomielite. Porque a vacina erradicou esse problema. Então a gente não tem mais isso. Mas o que acontece quando alguém pega o negacionismo da eficácia da vacina, ou então ignora os seus benefícios, ela está colocando em risco a vida das pessoas que ela ama. Porque, por exemplo, se uma mãe acredita nisso, ela vai deixar de vacinar seu filho. E aí a criança vai estar exposta a vários outros perigos que, se ela tivesse tomado a vacina, ela ia estar imune, ela ia estar protegida. Então, o custo, muitas vezes, do negacionismo são vidas de milhares de pessoas. O negacionismo ele influencia estruturalmente como a sociedade se molda ao redor de valores básicos, que às vezes são básicos por muito tempo atrás e agora deixam de ser verdade, como por exemplo a Terra ser plana, e muita gente acredita nisso. E a consequência disso é não só desinformação, mas desinformação causa morte, causa acidente, causa problemas que a humanidade já resolveu e está retrocedendo. Então o negacionismo, eu acho que, por assim dizer, a principal consequência dele é retroceder no tempo, é voltar atrás. Negar tudo que um homem conseguiu conquistar e dizer que isso é falso. É engraçado porque a gente já conseguiu evoluir tanto e as pessoas esqueceram de todos os problemas que já foram resolvidos, como se eles não existissem mais, mas eles não existem justamente porque teve uma solução eficaz, por causa da ciência. A pessoa vê que não existe, acho que é mentira, Acho não que existe problema, então por que a gente vai combater? Aí a gente traz o problema de volta. Isso me lembra um TEDx, no caso da Natália que eu vi, onde ela fala sobre o comportamento dos cientistas perante ao início do negacionismo, que surgiu ali com a ideia de uma banana que curava o câncer, que a banana madura ali curava o câncer, e eles pensaram, por que a gente vai combater isso? Pelas hipóteses, vai fazer as pessoas comerem mais banana. Ou um shampoo que tinha DNA vegetal e que ia ajudar no cabelo. E eles falaram, a gente tem coisa mais importante para fazer isso. Até que chegou num ponto em que está muito difícil a gente combater esse negacionismo, porque escalou tanto. E ninguém falou nada, com coisas básicas que agora com coisas importantes ganham força, é muito difícil de combater. Como, por exemplo, eu tive uma experiência própria em que um dia eu estava mexendo em rede social
eu vi um dos grandes fenômenos dessa desinformação científica que temos hoje, que é os coaches quânticos, né? Eu vi uma farmacêutica quântica bombando no Instagram, ganhando muito dinheiro, falando sobre métodos de pseudociência lá para curar problemas. E eu achei isso absurdo, e meu pai faz parte do Conselho Federal de Farmácia, então eu fui mostrar para ele, porque essa mulher tinha que pelo menos perder a carteira do conselho dela de farmácia, né? Mostrei para ele, também ficou indignado, ligou o pessoal do conselho para saber se tinha uma coisa como fazer isso, e o que deu de retorno é que essa frente já é muito forte. É muito complicado já brigar de frente assim com essas pessoas que têm muitas pessoas apoiando. É muito difícil comprar essa batalha do jeito que está agora. Então, pensando nisso, vocês teriam alguma sugestão, alguma ideia de que poderia ser possível, de como combater esse negacionismo que se alastra pela sociedade? A melhor forma é a prevenção. E a prevenção se dá de transmitir a informação de maneira clara, sem ser de uma maneira complicada. E divulgar mais também. Nesse sentido, eu acho que, como eu falei antes, às vezes a ciência é muito complicada, né? O negacionismo ele fornece verdades. Nesse sentido, eu acho que para resolver o problema, a ciência ela tem que ser muito clara nas mensagens que ela passa. Ela tem que ser humilde e tem que ser clara no sentido de que nós não sabemos a verdade. A gente sabe probabilidades da verdade, a gente sabe o que pode acontecer de forma probabilística. Olha, o negacionismo está oferecendo para vocês verdades. A gente, infelizmente, só fornece probabilidades. A ciência tem que ser muito clara nisso, para nunca causar confusão sobre o que está acontecendo ou não. A ciência, além disso, tem que mudar a forma de como a ciência é ensinada, né? A ciência hoje, ela, dentro do sistema público de educação, ela é ensinada de uma forma muito sobre esse cientista pensou certo, esse cientista pensou errado. Então esse cientista ganhou. Como é ensinado é muito sobre o que é certo e o que é errado. E a ciência nunca se propôs a isso. A ciência sempre se propôs ao que parece mais próximo da realidade ou não. Então hoje a ciência nas escolas é ensinada de uma forma assim: faça isso, isso e isso. E esse não é o método pelo qual a ciência surgiu. A ciência surgiu a partir de um pensamento crítico, a partir de um método longo e contínuo. Então, a gente tem que mudar como a ciência é ensinada. Não é aquela frase, né? Não dá a vara, ensinar, não dá o peixe, ensinar a pescar. Hoje a ciência nas escolas, ela só ensina o que é certo e o que é errado e não se ensina realmente a pensar de forma científica, de forma crítica. Então eu acho que essas são as duas principais coisas. A ciência mudar, os cientistas, no caso, mudarem a forma pelo qual eles passam a mensagem, deixar ela mais clara, mais acessível a todo mundo. Alguém que está na rua e não tem um conhecimento científico tem que ter a possibilidade de poder acessar aquele conhecimento e entender o que está acontecendo. E a educação tem que mudar a ciência pela forma como ela é feita. Não é sobre o que é certo ou errado, mas sobre o que a gente pode saber da realidade de forma probabilística nesse sentido e elaborar todas as incertezas que provêm da ciência. Como ele falou que os cientistas são mostrados em sala de aula como o que acertou e o que errou, o que fez o experimento, o que fez a teoria certa e o que fez a teoria errada, isso não quer dizer que um está errado e que o outro estava certo. Na época dele, com o conhecimento que ele tinha, ele estava usando tipo assim, as ferramentas que ele podia para acreditar naquilo, então ele teve que fazer uma escolha. Ele tinha um risco com base na escolha que ele tomasse. Mas aquilo era completamente plausível e na época dele a gente só consegue dizer hoje que ele errou por causa da informação que a gente tem hoje. Tanto que atualmente é completamente plausível de dois cientistas discordarem em uma mesma questão, terem análises diferentes, mas o bom do método científico, o bom da ciência, é que ele tem a possibilidade de mudar o ponto de vista dele quando é apresentado a eles novas informações, novos dados que mostram que o caminho dele não é o certo, que o caminho certo é o outro, por exemplo. Muitas vezes o contexto pelo qual levou o cientista a acreditar em tal coisa é tirada e apenas o contexto atual é elaborado pelos alunos, né? Então a pessoa vê aquilo e pensa, obviamente esse cara é burro e estava errado. Mas não é tão simples assim, existe um contexto muito maior por trás disso tudo que levou aquele cara a acreditar em uma coisa. Às vezes nem é um contexto científico, mas às vezes é um contexto prático. Então, Manuela, Marcos, eu queria agradecer muito vocês, porque eu acho que o nosso público também conseguiu tirar muitas dúvidas acerca do que a gente discutiu. Vocês trouxeram
um background muito bom pra gente sobre o negacionismo. Acho que dá pra tirar muito dessa conversa que a gente teve. Queria agradecer bastante, foi muito útil a participação de vocês. E enquanto eu vou ali pegar um brinde no nosso canal para vocês por terem vindo aqui, eu queria que vocês dessem um agradecimento final, alguma consideração que vocês queiram falar, enquanto eu vou ali pegar o brinde para vocês. Fiquem à vontade. Pessoal, deixa o like, compartilha. Eu queria dizer que a mensagem final é pseudociência nunca, né? Ciência, vamos acreditar na ciência porque até agora é ela que vem dando certo. Acho que é isso. É isso, ó. Manuela, muito obrigado pela presença. Marcos, muito obrigado pela presença. Queria agradecer também a Natália e ao Carlos Ossi por disponibilizarem esse livro pra gente, que foi uma leitura muito agradável, ajudou muito a gente a fazer esse nosso programa. E então, de parabéns pelos que escreveram. Eu podia esperar menos de vocês, que são tão importantes no nosso cenário. Muito obrigado, galera, por ficar até o final. Deixa o like, se inscreve que mais tarde tem mais conteúdo. Valeu!